Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus preciosos irmãos. Desejo saúde, desejo vitória para você, desejo o batismo do Espírito Santo na sua vida, se é que você não tem ainda. Desejo que você sempre caminha com Jesus. Por nada nesse mundo afasta você da graça de Jesus. Nós temos aqui na Bíblia uma passagem que está em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 28. Jacó fez assim e cumpriu-se a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Está mostrando Jacó casando com Raquel. E Jacó fez assim e cumprindo-se a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Porque foi o casamento de Jacó com Raquel foi uma coisa que ele encontrou com ela no poço e deu água para o rebanho dela, removendo a tampa do poço sozinho, que precisava vários homens para remover, e ele removeu sozinho. Aquilo despertou em Raquel um interesse de casar com ele, por ver a sabedoria dele, por ver a força dele, não tanto força, porque ele não usou tanto força, ele usou sabedoria, sendo que precisava vários homens para remover a tampa do poço. Já tinha 3 ali esperando chegar os outros grupos para remover a tampa do poço e dar água para o rebanho. E isso à tarde, deixava as coisas tardia, até vir tudo o pastor, ficava tarde, perdia tempo, ficava sentado na beira do poço esperando o outro pastor chegar, um dependia do outro. Jacó acabou com isso. Ele chegou ali e perguntou: ainda é cedo, dá para dar pasto para o rebanho, por que não dão? Aí falaram para ele: não, é que nós precisamos tudo reunir para tirar a tampa da boca do poço, que é pesada. Então aí nós dá água para o rebanho, mas precisa todo pastor ter junto. Jacó falou: não precisa não. Não precisa não. Jacó é a graça. Ele é a graça. O Isaac é o amor, Abraão a fé, Jacó é a graça, José é a perfeição, esses 4. Amor, fé, graça e perfeição. E Jacó sendo ele a graça, as coisas facilita as coisas. A graça facilita. A graça resolve. Resolve o problema. A graça não é dependente, ela não depende. Então Jacó falou assim: não, a tampa da boca do poço não precisa juntar vários, não precisa de grupo, não precisa engrupar homem para tirar a tampa. Eu tiro sozinho isso aí. E ele tirou. Quando ele tirou o rebanho de Rebeca, lógico que foi o primeiro de tomar água. Pela primeira vez, o rebanho dela foi o primeiro de tomar água, porque como mulher, ela dava água normalmente por último. Porque o seu pai estranhou. Seu pai falou: por que você chegou mais cedo hoje? Ela falou assim: porque um homem chegou na boca do poço
e tirou a tampa e deu água para o rebanho. Liberou eu mais cedo com o rebanho. Isso é a graça libera. A graça manda mais cedo para casa. A graça traz surpresa, irmão. A graça traz surpresa. Pessoa que nunca a família pensava que ia sarar, sara. Pessoa que nunca pensava que ela ia se converter, se converte. A graça, ela traz surpresa. A graça surpreende a gente. A graça de Deus, ela surpreende a gente. Olha bem, irmão, quando aquela mulher lavou o pé de Jesus com as suas lágrimas, e ela enxugou com o cabelo, beijava o pé de Jesus, ela fez tudo o contrário. Ela lavou o pé de Jesus com lágrima, que era com água comum que lavava, ela já lavou com lágrima. Usava pano para a toalha, ela usou cabelo. Beijava o pescoço da pessoa, ela beijou o pé. E ela abriu um vidro de perfume e derramou sobre Jesus, que ele não derramava vidro de perfume, ele ponhava um pouco de perfume no dedo, passava no pescoço. Ela fez tudo com exagero. Ela fez tudo mesmo, assim, com vontade mesmo, sem reserva, sem poupar nada. Ela se derramou. Porque a Bíblia fala que ela regou o pé de Jesus. A Bíblia não fala que pingava água no pé de Jesus. Ela regou. E quem rega é regador, é bastante água. E ficaram surpreendidos os fariseus, os saduceus, os religiosos do dia, que tudo ali estava. Ficaram surpreendidos de ver Jesus aceitar. De ver Jesus aceitar aquilo. Para ele, Jesus não podia aceitar, porque ela era uma prostituta. Jesus tinha que recusar. Jesus tinha que mandar tirar ela de perto dele, para os fariseus. E para a surpresa deles, dentro da sua santidade, que era muita que eles tinham, né, os fariseus, ninguém era santo igual eles. Na mente deles, né? Na mente deles, é porque a pessoa é santa na mente, né? Na mente é um santão. Mas na prática, não tem nada. Mas na mente tem. Na mente os fariseus eram santão, o sacerdote não podia tocar nele, intocáveis, e os saduceus na mesma área, os escribas, que eram os escrivão que escrevia as leis, nem se fala. Santidade é o que não faltava para aqueles grupos. Agora chega uma mulher, de mau fama, que o irmão Brana diz que ela pegou dinheiro de prostituição para comprar perfume. Pegou dinheiro de prostituição que ela estava guardando para comprar um vestido, porque ela já pensava de ir na reunião de Jesus. Ela já estava arrumando dinheiro para comprar um vestido para ir disso, irmão Brana. Na mensagem, um do homem mais significante, chama a mensagem. E ela me pega, fala, vou comprar um perfume, porque eu vejo que não passaram perfume nele. Não tinha mesmo. Era o único homem que não tinha sido cuidado. O lacraio, que chamava a pessoa que lavava o pé, lacraio. Justado para fazer isso, contratado para lavar os pés dos convidados. Mas não foi contratado para lavar o pé de Jesus. Já foi conselhado ele, lava o pé de todo mundo, menos de Jesus. Passa perfume em todo mundo, menos Jesus. Por que não em Jesus? Porque ele vai ser o palhaço da festa.
Porque toda a corte tinha um palhaço. Todo o reino tinha um palhaço que fazia o rei e a rainha da risada. Se chamava palhaço da corte. E Simeão queria um palhaço na festa dele. E ele escolhe Jesus. Escolhe Jesus para ser palhaço. Agora, Simeão escolher Jesus para ser o palhaço da festa, isso é o que o mundo faz, né? Isso é o que muita família faz, muito casal faz, muitas pessoas faz. Aceita Jesus para ser o palhaço, para ser palhaço. Para ser palhaço. Eu aceitei Jesus, para aceitar Jesus para fazer dele um palhaço. Para fazer dele um palhaço. Eu tenho Jesus, mas Simeão também tinha Jesus na casa dele, mas como palhaço. Agora, ter Jesus como Salvador é diferente. Ter Jesus como Senhor é diferente. Porque Jesus te salva, é uma coisa. Jesus é teu Salvador. Mas Jesus é o teu Senhor, aí você segue. Como salvo, você é o salvo que não segue. Saul era salvo. O rei Saul era salvo. O irmão Branham disse que ele era salvo. Ló era salvo. O irmão Branham disse que Ló era salvo. Ezequias, aquele que teve a lepra da testa, por querer ser sacerdote, e ele não quis sair do templo, ficou com a lepra na testa. O irmão Branham disse que ele foi salvo. Mas desobediente. Ló era desobediente. Ló era desobediente. Você vê que o anjo fala para Ló, vai para o monte. Ele não foi. Ele foi para a cidade de Zoar. Ele só foi para o monte de Zoar, que ele viu que a cidade de Zoar também não estava bem. Aí que ele foi. Jó era um homem livre, ele tomava a decisão que ele queria. Ele não era de ser submisso. Ele não era de ser submisso, vai para tal lugar ele ia. Não, ele não era, não. Ele era um homem livre. Ele tomava a decisão dele. Tomava a decisão própria. E era salvo. E o irmão Branham disse, ele tinha caído da graça. Ele tinha caído da graça. Mas não perdeu a salvação. Aí que está. É salvo sem a graça. Aí vira a virginécia. Aí que entra a vigidécia, salva sem a graça. Aí que entra a noiva, salvo com a graça. E é a graça que leva ela para o céu, para o arrebatamento. Perdeu a graça, você não vai ser arrebatado. Você pode ser salvo e entrar no trono branco, porque no trono branco é que entra a multidão. Enoque foi arrebatado sozinho, nem a sua família foi com ele. Enoque tinha família. Irmão Branham disse que ele beijou a sua esposa, deu seus filhos, seu genro, suas filhas, e falou, hoje vou tomar o caminho do rei, Enoque. Nós se encontraremos aí na frente, ele falou. E beijou a sua esposa da testa, chamando ela de querida. Mas ficou aqui. Foi arrebatado sozinho, sem a família. E nós encontramos o rei Saul com toda aquele orgulho, com tudo aquela revolta que ele tinha, até comunicar com o espírita foi, era salvo, mas sem a graça, fora da graça. Então nós encontramos que a noiva de Cristo, ela é salva, mas ela não perde a graça, e a graça é que arrebata, a graça que leva ela para o céu. Agora, no trono branco, ali é onde está Noé. Noé está com 8. Enoque estava sozinho. É 8 contra 1. É 8 virginécia com uma noiva. Tem uma noiva para 8 virginécia. Veja que o grupo da virginécia é muito grande. Por isso que é multidão que entra no céu, no trono branco. Entra... Cadê o caso de Noé? Noé é virginécia. Ló é virginécia. Ló é virginécia. Todos eles trabalharam sem a graça.
Todos trabalharam sem a graça. A graça é Jacó. Jacó que tira a tampa do poço. Jacó que tira o selo. Jacó é que tirou o selo, removeu a tampa, removeu o selo. Deu água para o rebanho de Rebeca, de Raquel. Conquistou Raquel na beira do poço. Aonde ele tirou a água, aonde ele tirou a pedra, ali ele conquistou ela. Porque Jesus conquista a noiva quando abre o selo. Quando ele abriu os 7 selos em 63, a noiva foi conquistada, a Raquel. A partir dali, meus irmãos e irmãs, a Raquel nunca mais foi pastora. Ela parou. Jacó tomou o lugar dela. Porque depois que o selo foi aberto, Jesus entrou em cena e nós saímos de cena. Nós saímos de cena para Jesus entrar. Por quê? Nós encontramos que a Ruth, que é tipo da noiva, também dado pela membrana que é, e a Noemi, a sua sogra, que era Noemi, mas perdeu esse nome, Noemi, passou a chamar Mara, porque Noemi é doçura. E quando ela voltou, ela falou, não chama eu de Noemi, chama eu de Mara, mudou o nome, de doçura para amargura. Ela já não era mais dócil, ela falou, sou amarga, porque Deus me fez eu ser amarga. Deus fez eu ser amarga. Porque ela tinha perdido tudo. Perdido o marido e 2 filhos, perdido a terra, perdido a herança. Agora precisava de alguém para remir para ela o que estava perdido. E quem ia remir para ela era Boaz, que é um tipo de Jesus. Aí a Ruth foi no campo de Boaz, já foi no campo do remidor. Deus sabe como fazer as coisas. Deus sabe onde enviar seus filhos. Tinha muito campo, mas ela foi no de Boaz. E eu pergunto, quem é que enviou ela para o campo de Boaz? Quem é? Porque ela não conhecia ninguém. Como é que ela cai no campo de Boaz e não cai no campo de outros? Deus é que comanda. Deus é que dirige os passos do justo. Deus sabe aonde colocar seus filhos. Deus sabe aonde enviar seus filhos. Nós não sabemos nada, é Deus que sabe tudo. Nós não comandamos nenhum passo da nossa vida, é Deus que está no comando. Se nós não vir assim, irmão, se nós não vir assim, nós cai lá para Ló, nós cai lá para Saul, para a Virginésia, que toma suas próprias decisões. Não vive sob o controle de Deus. Porque a noiva, a esposa, eu nem falo noiva, eu falo esposa, porque espiritualmente falando, nós estamos casados. Nós não estamos casados fisicamente, é lógico que fisicamente nós não podemos ser casados, porque nós estamos num corpo híbrido, nós estamos num corpo que pertence a Satanás. Satanás e Jesus não vai casar com nós nesse corpo, senão é um jugo desigual. É a luz casando com a treva, porque esse corpo nosso ainda é treva, é um jugo desigual. Tem que transformar esse corpo num corpo glorificado. Como ele é, nós seremos, aí tem o casamento do físico. Aí tem o casamento do físico. Porque fica igual. Porque luz, único luz. A ave da mesma plumagem voa junto. Então nós temos que entrar na plumagem que está Jesus para voar junto com ele. E na plumagem que está Jesus é corpo glorificado. Então nós encontramos aí a Noemi falando para Ruth. Depois que ela deitou no pé do Boaz. Depois que ela deitou no pé dele e cobriu com o manto dele, que significa ela sujeitar ele, deitar no pé dele, cobrir com o manto dele, batizada com o Espírito Santo. Aí ela volta para Noemi, trazendo 6 medidas de cevada no seu avental, que Boaz mandou ela levar, que eram 6.000 anos de trabalho já encerrado, porque o tempo já acabou, nós sabemos que o tempo acabou, nós estamos vivendo num tempo emprestado. Quem fala isso é o Ilha Brana.
ela sempre presente água na rocha, chama a mensagem. Nós estamos vivendo num tempo emprestado, porque o tempo acabou o tempo para a Ruth, o tempo da colheita acabou. A Ruth chegou lá no tempo da colheita, depois acabou a colheita. Quando ela deita no pé dele e cobre com o manto, tinha acabado a colheita. Acabou a colheita, não tem mais colheita. Ô irmão, pode ver, irmão, que você não vê ninguém vai batizar. Você não vê quase ninguém vai aceitar Jesus. Estamos cuidando daquele que foi ganho. Ainda está difícil segurar na igreja. Hoje não está ganhando pessoa para a igreja. Hoje nós não tem mais jeito de lutar para ganhar pessoa para a igreja, porque não tem quem ganhar. O rio acabou os peixes. Acabou os peixes do rio. Acabou o ouro do rio. Não adianta peneirar que você não acha ouro mais. Porque acabou o tempo. E o que entrou tempo emprestado, que Jesus, que o apóstolo Paulo diz, prega o evangelho no tempo e fora do tempo. O apóstolo Paulo diz que o evangelho ia ser pregado no tempo e fora do tempo. Agora nós estamos fora do tempo. Nós estamos no tempo da videira, da figueira que Jesus foi buscar fígado. E não achou fígado nela. Por quê? Ele foi buscar fora de tempo e amaldiçoou ela. Agora vem a maldição no mundo. Porque Jesus está procurando fruto no mundo e não está achando. Aí vem a maldição. Aí o mundo seca. Tem que secar. E para secar tem que ser amaldiçoado. E para ser amaldiçoado, não pode produzir fruto. Jesus não pode achar fruto. Ele não está achando. Ele não está achando. Jesus não está achando aqueles hinos antigos, ele não está achando mais na igreja. Aquele amém, glória a Deus, ou aleluia, Senhor Jesus. Não tem mais na igreja? Tem, meu irmão, tem. Se tem pastor me ouvindo, na sua igreja tem. Um irmão que levanta com as duas mãos para cima e grita, louvado seja Deus. Tem. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Se Jesus não vier logo, se Jesus não vier logo, todo perece, ele diz. Se aquele dia não for abreviado, nenhuma carne se salva. Nenhuma carne se salva. Então, o que nós vemos aí? A Noemi falou para a Ruth, descansa. E se você descansar, Boaz trabalha. Se você for trabalhar, Boaz não trabalha. O seu Boaz, o nós, Deus. Nós temos que sair de cena para Deus entrar. E quando acabou o tempo, acabou o nosso, mas entrou de Deus. Aí que está. Acabou o nosso, mas entrou de Deus. Porque até então era a era da igreja que trabalhava. E como era da igreja, Jesus andava entre nós como filho de Deus. Durante a era da igreja, ele era o filho de Deus. Acabou na era, ele passa a ser o filho do homem. E como filho do homem é aquele que luta pela terra. Como filho de Deus, ele luta pelo céu. E como filho do homem, ele luta pela terra. Então ele tinha que lutar pela terra, porque a terra tem que ser transformada no milênio. Então o trabalho agora voltou para o serviço da terra. Ela tem que ser purificada ainda. No 3 anos e meio de tribulação, a terra vai ser purificada. Os 144 mil vai ser purificado. E a Virgem Nécia vai ser purificada no 3 anos e meio de tribulação. Essas três classes, essas três coisas, receberá purificação nos 3 anos e meio de tribulação. A terra, a Virgem Nécia e os 144 mil. A noiva já não está mais aqui. E nem é noiva mais, né? Aí já é esposa. Aí já é esposa. Porque nós estamos casados com Jesus como Maria estava com José. Pela palavra nós estamos. Mas fisicamente nós não estamos. Porque vê que José era casado com Maria, não tinha possuído Maria ainda. Porque ela não era esposa dele ainda, ela não era esposa dele do cartório. Ela era só pela palavra.
Então a Noemi mandou a Ruth descansar. Falou, você descansa, você não faz mais nada. Acabou a safra, acabou. Você já deitou no pé do Boaz, você já cobriu com o manto dele. Agora você sai de cena para o Boaz trabalhar. Irmão, é muita coisa. Mas eu vou dizer uma coisa, porque está no fim aqui. Eu vou dizer uma coisa. Sabe por que Jesus não pode fazer muita coisa da nossa vida? Sabe por quê? Porque nós não deixa. Nós que quer resolver. Nós não deixa ele resolver. É nós que quer resolver. Tem hora nossa e tem hora de Jesus. Teve a hora da Ruth, mas teve a hora de Boaz. Teve a hora da mulher lavar o pé de Jesus. Enxugar com lavar com lágrimas, enxugar com o cabelo, perfumar ele. Essa era a hora dela. Mas depois acabou. Ela não tinha mais nada que fazer. Ela não tinha mais que perfumar Jesus, ela já tinha perfumado. Ela não tinha mais que lavar o pé dele, ela já tinha lavado. Ela não tinha que enxugar o pé dele, ela já tinha enxugado. Ela não tinha que beijar o pé dele, ela já tinha beijado. São 4 coisas. É perfume, é lágrima, cabelo e beijo. 4 coisas. E o número 4 é o número da terra, é o número de libertação. Ela fez 4. Agora, o que ela fez? O que aconteceu? Jesus entrou em cena. Jesus entrou em cena e falou, mulher, por causa disso, o seu pecado é perdoado. E a sua fé te salvou. Aí é Jesus trazendo salvação para ela. Por causa disso, o seu pecado é perdoado e a sua fé te salvou. Tem a hora de Jesus, tem a hora nossa. Nós não podemos misturar nossa hora com a hora de Jesus. Quando é a nossa, Jesus deixa nós. Quando é a dele, nós temos que deixar ele. Um tem que respeitar a hora do outro. Foi o que a Maria falou. Ela falou assim, acabou o vinho. Ele falou, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ele disse, ainda não é chegada a minha hora. Agora, tem a hora, espera o vinho acabar, espera, não tem mais vinho? Não tem. Acabou o vinho, não tem mais nada? Não tem. O noivo está em apuro? Tá, porque os convidados estão pedindo vinho, não tem mais vinho. Aí Jesus entrou em cena. Mas quando acabou o vinho, acaba o vinho, entra ele trazendo o dele. E o dele era água transformada em vinho. Ali já não era o vinho do noivo, que é o vinho natural. Ali era o vinho de Jesus. Irmão, é hora de as coisas de Jesus entrar e a nossa acabar. Nossos pensamentos, nossa opinião, a nossa fé comum, a nossa santidade comum, a nossa santidade que nós fabricamos, tem que acabar. O que? É Jesus, só Jesus, tudo é Jesus. Porque a Rebeca terminou. Quando a Rebeca chega no poço, a Raquel, né? A Raquel chega no poço, que a tampa do poço é removida e o rebanho dela toma água, acabou. Dali para frente ela foi para casa ela ficou. E quem é que ficou pastor? Quem é que tomou o lugar dela? Jacó. Nunca mais aquela tampa daquele poço precisou de grupo de homens para remover. Nunca mais. Dali para frente Jacó chegava, tirava a tampa do poço e dava água para ele e deixava aberto para os outros tomar, depois tampava. Nunca mais precisou grupar para tirar a tampa da boca do poço. Jacó tirava sozinho, porque ele é a graça, ele quer trabalhar sozinho na sua vida. Ele não quer a sua ajuda, ele quer trabalhar sozinho. Ele só quer que você se entregue a ele. Ele quer que você se aquieta. Como disse Moisés, na beira do mar vermelho, quando o exército de Faraó estava atrás, quando a direita e a esquerda tinha montanhas, na frente tinha o mar, Israel estava totalmente fechado, não tinha saída. É essa hora que Deus entra, a hora que não tem saída, aí ele dá a saída, a hora que toda a porta fecha, ele abre a dele, a hora que o riacho secou, a hora que o corvo não trouxe mais comida para Elias, aí ele falou assim,
vai ali que eu preparei uma viúva para cuidar de você. Eu preparei uma viúva para cuidar de você. Quando Elias foi na casa da viúva, antes de Elias chegar na casa da viúva, Deus tinha chegado na frente e tinha movido o coração dela para aceitar ele. Essa é a hora de Deus. Nós estamos na hora de Deus. A nossa hora acabou. A hora da Ruth acabou. Agora é a hora de Deus. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus se manifestar. Você simplesmente creia. Somente crê, somente crê. O resto é com Deus. E Ele sabe como remover a tampa do poço. Ele não precisa de ajuda. Ele não precisou de ajuda para fazer o milênio, para fazer o céu, para fazer as estrelas, para fazer os pássaros, para fazer os animais, para fazer o mar. Ele não precisou de ajuda. Ele não precisou de ajuda para salvar a humanidade no Calvário. Ele não precisou de ajuda. Também não precisa de ajuda para te salvar, para te curar, para te levantar, para te plumar. Ele não precisa de ajuda. Ele só precisa de uma coisa, que você deixa Ele mover a sua vida. Você se entrega a Ele. O resto é com Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas da tarde. Começando com o irmão Marcos Antônio. Ele gostaria de saber sobre a ordenação de um pastor ordenando outro pastor. O pastor, irmão, ele já nasce pastor. Isso é o que o irmão Branham disse. Ele já nasce pastor. Desde o ventre da mãe, ele já nasce com esse dom de pastor. Agora, existe pastor fabricado. Ele vai no seminário para estudar. Então, ele é pastor por diploma. Mas ele não tem dom de pastor. Ele é pastor por estudo. Aí, nesse caso, ele faz da igreja uma firma, onde ele tem abono, onde ele tem férias, onde ele tem o salário. Então a igreja se torna firma. E ele estuda como se estudasse para ser médico, como se estudasse para ser engenheiro, ele estuda para ser pastor. Até ele faz escolha: será que eu vou ser um médico? Será que eu vou ser um engenheiro? Será que eu vou ser um pastor? Aí qual é que dá mais dinheiro? Ele faz esse plano quando é pequeno. Aí falava: vou ser pastor. Então é uma escolha que ele escolheu para estudar para ser pastor. Esses são pastor fabricado. Como o irmão Branham fala, pastor fabricado. Agora tem o pastor que nasce pastor. Ele nasce com o dom de pastor. É a mesma coisa de médico. Tem médico que nasce com o dom de médico. É um excelente médico. Mas aquele médico que é médico que o pai quis que ele fosse, estudou para ser médico, porque estudar tem para aperfeiçoar. Precisa estudar para aperfeiçoar, pegar diploma. Mas se ele não nasceu para ser médico, e o pai quer que ele seja médico, então ele estuda para ser médico. Ele vai ser um carniceiro. Ele vai ser um carniceiro. Porque ele não tem dom. Então o pastor nasce pastor. Depois, quando chega um tempo que ele já está maior, casado, tem sua família, ou mesmo que não esteja, mas ele é um pastor, e aí chegou o tempo dele ser consagrado, porque o certo do pastor é ele ter a esposa para exemplo, uma esposa, uma família, para poder dar exemplo. Agora, ele tem que ter um pastor para colocar a mão sobre ele, para apresentar ele. Como o nenê, quando o nenê nasce, leva para a igreja para apresentar o nenê para Deus cuidar dele, do nenê. Ele é apresentado a Deus, para Deus cuidar dele. O pastor também é apresentado a Deus, para Deus cuidar do ministério dele. Então, põe a mão sobre ele e apresenta ele para Deus. Então, está apresentando ele para Deus. Então, é aí que ele é ordenado para ser pastor, quando põe a mão sobre ele. Entendeu? O irmão Branham mesmo puseram a mão sobre ele para ser pastor. Então, a ordenança de pastor está na mensagem
a ordenança de diácono, tem uma mensagem que chama ordenância de diácono, e também tem a ordenância de pastor. Pastor é ordenado, põe a mão sobre ele. É a mesma coisa você dar a carta para uma pessoa guiar o carro. Ela é motorista, sabe guiar, mas não tem carta. Então ele recebe uma carta. A carta é para dar autoridade para ele dirigir. Se o guarda parar o carro, pedir carta, ele tem carta. Assim também a ordenança do pastor. Tem que pôr a mão sobre ele para oferecer ele ao trabalho. Ele é ordenado por um outro pastor. Então tem que ter ordenado. Agora, pastor que quer ser pastor, sem ninguém ordenar, sem ninguém pôr a mão, ele não tem representante. Ele não tem representante. Quem é que vai representar ele? Lá no céu, quem vai representar ele? Isso aqui é o pastor. Quem vai representar ele? Ele é sem representante. Ele não tem representante. Então a criança que não é levada na igreja quando é nenê, ela não é apresentada para Deus. E quando morre também, quando morre, que está ali no caixão, tem que ter um pastor para representar ela ao céu. Quando nasce, era representada para viver aqui na terra com Deus, Deus cuidando. Quando morre, ela também tem que ser apresentada para Deus. Aí o pastor já na cabeceira do caixão fala: Senhor, recebe essa alma que em pai que te serviu, foi batizada, seguiu a tua caminhada, agora ela partiu daqui, receba ela aí, Senhor, em paz. E o pastor vai representar, é o representante dela. Assim também é para ser pastor, ele é pastor, mas ele tem que ter alguém para apresentar ele. Ele tem que ter alguém para colocar a mão sobre ele, para representar ele. Isso aí é bíblico. E o apóstolo Paulo fala para Timóteo sobre isso, não tem como fugir, não. Agora tem pastor que é pastor por conta própria. Ele é pastor por conta própria, ele mesmo se fez pastor. Judas, aquela cartinha de Judas que fala isso. São pastor de si mesmo. São pastor de si mesmo. Ele mesmo apresenta ele. Ele mesmo é pastor que ele quer ser pastor, ele vai ser pastor, ninguém apresentou ele. E era pastor por conta própria. Vamos para a próxima pergunta, agora do irmão Oliveira Marcelo. Ele pergunta: qual o significado de Salmos 83, 13? Ele não está falando o que fala? Tá, meu Deus, faze-os rodopiar como folha seca no chão, como palha ao capricho do vento. Folha seca são pessoas que perderam a salvação, pastor? Obrigado, Deus te abençoe. O Salmo que é? 83? Salmos 83, 13. Salmo 13? 83, 13. 83. Deixa eu olhar bem aqui. 83, 13. Deixa eu ver. Deus meu, faz-os como eu. Deus meu, fazeis-os como que impelidos por um tufão, como palha diante do vento. Foi a seca, sempre foi pessoa que perdeu a vida, né? Porque quando a folha seca, a química que faz ela ser verde saiu dela. Então ela vira folha seca, né? E folha seca é a pessoa que perdeu a vida, que ela está sem vida eterna. Ela é levada por todo o vento. Todo vento leva a folha seca para lá para cá. Então folha seca é a pessoa que está sem salvação. É o que nós podemos ver aqui. É isso daí. Deus meu, faz-os. Falando para Deus fazer, né? Deus meu, faz-os. Fazendo outra pessoa, como que impelidos por um tufão. Nessa tradução aqui está um tufão. Como palha diante do vento. Como palha diante do vento. Irmão, tem pessoa que é folha seca mesmo, irmão. Ela não tem parada. Todo vento de doutrina leva ela. Uma hora está numa igreja, outra hora está na outra. Uma hora está num pastor, outra hora está no outro. Outra hora está no outro. Outra hora está no outro.
todo vento que vem leva ela. Ela é levada por vento, ela é tocada por vento, né? Por vento de doutrina. Fosse pelo vento do Espírito Santo, estava bom, mas por vento de doutrina. Então o apóstolo Paulo disse ali na carta ao Efésio que Deus deu um para ser apóstolo, outro para ser profeta, pastor, mestre, evangelista. E o apóstolo Paulo disse: Deus deu para edificar o corpo de Cristo, para não ser levado por vento de doutrina, para que não seja levado por vento de doutrina. E Jesus falou de João Batista. João Batista não é uma folha seca levada por vento. Jesus disse, e nem é uma cana agitada. Jesus falando de João Batista. Nascido de mulher, ninguém é igual a ele. Mas o mais pequeno do reino do céu é maior do que ele. Ele é um homem que não é agitado como vara e nem é levado por vento de doutrina. Então, folha seca na Bíblia mostra a pessoa que perdeu a vida, que é a folha seca, não tem vida. E o vento leva ela. Uma hora está num lugar, outra hora está no outro, uma hora está na igreja, uma hora está na doutrina, outra hora está no outra. Não tem firmeza. Ela não tem firmeza. É que nem aquela casa construída sobre a areia. A tempestade vem e leva embora. E a casa edificada sobre a rocha, a tempestade não remove ela, né? Tem isso aí, é duas casas, dois crentes. Um, o seu alicerce é areia, o outro, o seu alicerce é rocha. O que está sobre a areia é só vir a tempestade e é rodado. Mas o que está sobre rocha, revelação, irmão, crente revelado, pode esquecer que ele não devia. Não. Crente revelado, ele está edificado sobre rocha. Você pode passar o tempo, que você encontra ele no mesmo lugar. Ele não é removido. Crente revelado. Uma vez, eu encontrei com um rapaz, eu falei para ele, cadê sua mãe? Ela estava na igreja, eu não estou vendo mais ela. Ela desviou, pastor. Ela não seguiu mais. Falei, mas o que aconteceu? Ela não teve revelação. Ela não veio por revelação, ela veio por emoção. Mas ela não veio por revelação. Tem crente que vem na igreja por emoção, de hino, emoção de alguma coisa, mas não vem por revelação. Tudo que vem por emoção, quando a emoção acaba, vai embora. Mas tudo que vem por revelação, não vai embora, porque a revelação não vai embora. A revelação é uma rocha, é fixa, sempre está no mesmo lugar. Então, que Deus te abençoe. Vamos ir para o espírito da oração, então, da Tânia. João William pede oração ao seu favor, família e seu tio. Benedita Mendes pede oração ao seu favor e sua família. O William Pinheiro pede oração à sua família e seu lar. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Velho Cordeiro e também à sua família. Isael da Costa pede oração ao seu favor e família. A irmã Sônia Caldas pede oração à sua família. A irmã Maria Aparecida pede oração a Isabelle Santos. Nós vamos orar e sabendo, irmão, que Deus ouve a nossa oração, não porque somos dignos, mas pela via da graça dele, pela via do Calvário. Ele chega até a nós e coloca nós em libertação daquilo que nós perturba, daquilo que nós ponha como escravo. Mas, irmão, deixa Jesus trabalhar. Você sai de cena, senão você atrapalha ele. Entrega a sua vida na mão de Jesus, entrega todo o seu problema na mão de Jesus, que você não vai ter decepção. Ele vai cuidar de cada problema seu e vai resolver. Entrega na mão de Jesus. O irmão Bani encontrou com uma mulher que ela tinha 50 anos de idade, mas parecia que tinha 30. Uma mulher conservada. O irmão Branco falou, irmão, quantos anos você tem? Ele falou, 50. Mas se parece que tem 30. O que você faz para conservar a sua aparência? Ela fala assim, eu entrego toda a minha causa na mão de Jesus. Eu deixo ele resolver para mim. E com isso eu me conservo. O que eu deixo você envelhecer, se enrugar,
ficar com depressão, ficar agitado, perder sono à noite, ficar nervoso, é você querer resolver o problema. E quem resolve o seu problema não é você, é Jesus. É Jesus. Aprenda a entregar na mão de Jesus as suas causas. Aprenda. Tenha essa humildade. Deixa ele. Ele sabe como tirar a tampa da boca do poço e dar água para o seu rebanho. Ele sabe como fazer isso. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda nós a sair de cena para que o Senhor entre em cena. Ajuda nós, Senhor. Ajuda nós a se aquietar para que o Senhor possa mover. Quando o paciente ele se aquieta na mesa da operação, é que o médico pode abrir ele e tirar o tumor que está na vida dele. Mas o médico tem que tirar o paciente de cena, dando anestesia para ele, ele fica paralisado, então o médico pode trabalhar. E assim é nós, Pai. Coloca nós, Senhor, coloca nós, paralisa nós, para que o Senhor possa mover na nossa vida, tirar de nós a teimosia, tirar de nós o desânimo, tirar de nós, Senhor, a insônia, tirar de nós a depressão, tumor, câncer, tuberculose. Tira de nós todas essas coisas, Pai, porque nós estamos se entregando nas tuas mãos, deixando o Senhor navegar nossa vida. Nós entregamos a rédea na tua mão, nós entregamos a direção nas tuas mãos. E o Senhor dirige nosso lar, dirige a nossa igreja, dirige, Senhor, nossos filhos, nossos netos. Toma a frente, Senhor, e o navega, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço de coração, Senhor, toma conta de nós. Nós não sabemos tomar conta de nós. Nós se atrapalhamos tudo. Nós se enrolamos tudo, nós se embramamos. Mas se o Senhor estiver na nossa direção, o barco chega ao outro lado, Pai. Em nome de Jesus nós estamos pedindo. Amém, Senhor. Amém. Tenha uma boa tarde, irmão, com o Senhor Jesus Cristo. Entrega toda a sua questão, sua causa. Entrega todo na mão de Jesus, que Ele sabe como resolver seu problema.